pois o Brasil foi convocado para amistosos muito úteis. Brasil que acabou de jogar a Copa América, e aí você pensa, vai agora jogar contra uma seleção europeia, vai jogar contra uma seleção forte. Faz justamente o contrário. CBF marcou amistosos contra Peru e Colômbia. Vai ser a terceira vez no ano que o Brasil vai enfrentar a grande seleção peruana. Eu acho que é um teste que não vai acrescentar absolutamente nada na seleção brasileira. É uma vergonha, eu acho, o Brasil fazer 3 jogos contra o Peru. Com todo respeito aos dirigentes da CBF, mas é uma piada, né? O Brasil não pode fazer 3 jogos contra o Peru. Sei lá, liga na Alemanha, pede uma seleção B da Alemanha, uma seleção da Espanha, alguma coisa mais útil do que 3 jogos contra o Peru. São amistosos que não vão acrescentar nada, principalmente pela convocação do Tite. Aliás, péssima convocação. Tite que faz um péssimo trabalho na seleção brasileira, na minha opinião. Vou falar sobre o Samir, o Felipe, mas é uma péssima. O trabalho do Tite é muito ruim. Mas foi campeão da Copa América, o que você está cobrando? Foi campeão da Copa América jogando mal e jogando contra o vento, vamos combinar. E o Brasil tomou sufoco contra o Paraguai, tomou sufoco da Venezuela, e na final ali, primeiro tempo, foi complicado o primeiro tempo contra o Peru. O Brasil deixa muito a desejar. Mas vamos analisar a convocação do Tite, e aí eu praticamente discordo dele em todas as posições. Goleiros: o Ederson do Manchester City, esse não tem o que falar. Ivan da Ponte Preta. Todo respeito, é um bom goleiro, mas tá jogando a Série B ali. Os atacantes que ele enfrenta são Rafael Costa, Renan do Botafogo. Veamos, ele tá num alto nível de futebol. É um goleiro com potencial. Para isso existe a seleção olímpica, também muito mal convocado. Inclusive o Arthur Cabral do Palmeiras, mas enfim. É um goleiro que é aquela convocação que soa estranha, sabe aquela convocação para agradar um empresário? Então, o Everton do Palmeiras tá jogando bem. Eu acho que o caso do Corinthians é melhor, mas já foi convocado. É bom convocar o Everton. O Palmeiras não vai sentir tanto. Ok, beleza. Aí você tem o Alexandre da Juventus na lateral esquerda, ótimo lateral. E aí ele convocou o Jorge dos Santos. E é engraçado isso, porque acho que dos jogadores do Santos, o Jorge ele tá discreto ali, você nem ouve falar muito dele. E muitos amigos santistas criticaram essa convocação, falaram assim: nossa, mas o Jorge não, convoca o Felipe Jonathan, que tá jogando melhor que ele. O Jorge marca mal, ele apoia mal. E infelizmente o Tite convocando o Jorge, e ele falou: eu quis convocar ele em 2017, estou reparando esse erro. A seleção brasileira virou um negócio de compensação. Enfim, lateral direita, convocou o Daniel Alves, que não tá jogando. Aí é aquele erro. O Daniel Alves nem tá jogando, nem começou a jogar no São Paulo ainda. Mas foi o melhor jogador da Copa América. Tudo bem, mas não tem outra opção na lateral direita, porque o reserva do Daniel é o Fagner. Nossa, de novo Fagner. Poxa, o Tite não consegue pensar em outro lateral, não consegue pensar no Rafael do Lyon, não consegue pensar no Mariano do Galatasaray, não consegue pensar em outro jogador. Toda hora o Fagner. E o jogador, joga bem no Corinthians, mas também não faz muita coisa. Sabe, Tite? Pensa em outra coisa. É complicado. Vai dando raiva ver a escalação da seleção brasileira. Mas vamos para a defesa. Marquinhos do PSG, jogou bem a Copa América. Militão, que agora chegou no Real Madrid, tá pegando cancha no Real Madrid, eu acho uma convocação justa. E o Thiago Silva. O Thiago Silva já tá velho, não sei se ele chega na Copa da Rússia, uma convocação que eu abriria a mão. Até porque são 2 amistosos que o Brasil, acho que para a eliminatória, o Daniel Alves e o Thiago Silva é justo, porque tá valendo. Mas para esses amistosos que não valem nada, chato, né? E a convocação aí, o Felipe Lubianchi me perguntando, do possante Samir. O Samir, acho que ninguém lembra direito do Samir. O Samir era um zagueiro meio baixinho, meio acanhado, que jogava no Flamengo, veio da base do Flamengo. E a torcida do Flamengo não morria de amores pelo Samir, não. A torcida do Flamengo falava muito mal do Samir. Foi vendido para a Udinese, que brigou essa temporada contra o rebaixamento na Itália. Samir não teve nenhuma proposta da Juventus, nenhuma proposta do Milan, nenhuma proposta da Inter de Milão. Ficou na Udinese porque não estava jogando bem. Os jornalistas que cobrem seleção italiana falaram muito mal do Samir. E o Tite vai lá. Olha, as palavras do Tite na coletiva são inacreditáveis.
Liguei pro técnico dele da base e falou super bem do Samir. Até parece, né, que ele não ia falar bem do Samir. Brincadeira, Tite. Vou ligar. Você liga pro cara que te treinou na base, ele não vai falar bem de você? Faltando um pouco de malícia pro Tite, né? Mas vamos falar sobre isso. Meio campo, aí sim eu concordo com o Tite. Alan do Napoli, ótimo jogador. Arthur do Barcelona. Casemiro do Real Madrid, embora não esteja jogando ainda, é o nosso melhor volante. O Fabinho do Liverpool, esse daí, ótimo jogador. O Paquetá do Milan, jogou bem a última temporada, jogador jovem, acho que tem que apostar. E o Felipe Coutinho, que aí sim merece ser louvado porque se transferiu para o Bayern de Munique. Aí o Felipe Coutinho dando um passo na carreira, saindo da reserva do Barcelona para jogar no Bayern de Munique. Aí eu vou falar dos atacantes. Os que eu concordo, acho justo a convocação do David Neres, do Roberto Firmino, do Richarlison e principalmente do Vinícius Júnior, que é um jogador com potencial. Agora, os absurdos da convocação do Tite. Bruno Henrique. Bruno Henrique é um jogador que está voltando de lesão. Está jogando bem no Flamengo? Está jogando bem no Flamengo, mas não é o melhor jogador do Flamengo, não é o melhor jogador de futebol brasileiro. Se fosse para chamar alguém nessa posição, nesse nível, eu chamo o Dudu do Palmeiras, está comendo a bola, jogou muito bem contra o Bahia. O Dudu pipoca nos clássicos, tudo bem, fica um pouco abaixo, mas em relação ao Bruno Henrique, ele está muito acima. E se fosse para levar alguém do Flamengo, já que o Tite quis chamar um de cada time, leva o Gabigol, que faz o lado de campo, é o artilheiro do Brasil, mas enfim. Tite deu uma titada, inventou o Bruno Henrique. E por último, vamos falar dele. Aí a convocação, eu não posso nem terminar de falar mal. Tite convocou o Neymar. E aí, todo aquele discurso de meritocracia, principalmente quando o Tite alfineta o governo Bolsonaro, ele joga tudo por água abaixo quando convoca o Neymar. O Neymar está tendo um comportamento dentro de campo zero, porque ele não está jogando. Neste ano de 2019 ele fez 9 jogos, apenas 9 jogos, e é convocado. Mas é um craque, não sei o quê. O Brasil foi campeão da Copa América sem o Neymar, conseguiu ganhar da Argentina sem o Neymar. Então não precisa, não é o jogador, não é, por exemplo, se o Cristiano Ronaldo sair de Portugal, não tem essa Neymar dependência, já foi provado. É muito mais uma coisa para agradar patrocinador. E o Tite, que falava em meritocracia, que assinou manifesto contra a CBF, joga tudo isso por água abaixo, convocando o Neymar, que tem um comportamento fora de campo deplorável. Ninguém quer o Neymar, o Barcelona não quer, o Real Madrid não quer, eles estão ali naquele negócio, não, fica com você, não, toca pra você, não, pega você agora. E quem tem que engolir é a seleção brasileira, mais uma vez, infelizmente. A gente vai ter que ver o Neymar lá e vai ficar falando dele. É impressionante como a gente perde tempo falando do Neymar. Eu, inclusive, não devia estar falando isso, mas ele foi convocado, eu tenho que falar. Se ele não fosse convocado, eu não ia falar nada do Neymar no programa de hoje, ia falar do Felipe Coutinho. Mas fazer o quê? A gente tem que falar desse assunto chato do Neymar. Enfim, vamos agora para o nosso intervalo e na volta a gente vai falar da rodada do Campeonato Brasileiro, porque hoje tem um jogaço de bola, tem o jogo do Flamengo e Vasco, tem Palmeiras e Grêmio, tem muitos jogos bons, Corinthians e Botafogo, joguinho mais abaixo. E a gente vai falar disso e muito mais aqui na Evidência FM.